Om Jnanatimirandasya Gyananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanovishnam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Karunayam Yugacharya Narayanam Vanchakalopatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismirahasara Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriya Vrindai Tulasi Devi Ai Priyai Keshavasya Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramardatama Shri Guru Pada Padma Nitarila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajaka Acharya Ashtotara Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva e também a todos os Shri Rupa no Gauriya Guru Varga, todos os Tridandis Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva, de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Jaiva Dharma. Então, continuando com a conversa entre Babaji Maharaj, Vijay Kumar e Brajanatha. Então, a gente parou na última aula na pergunta do Vijay Kumar para que Babaji Maharaj explicasse claramente por que Hari Bhakti não autorizada pode ser causa de desastres. Tá? Ou seja, você fazer uma prática devocional mas que não é autorizada, pode dar resultados negativos. Tá? Então, nem sempre Bhakti por Bhakti terá resultados positivos. Tá? Babaji responde: uma consciência unidirecionada, né, que não está dividida em Shuddha Bhakti, é apenas obtida por dependermos do caminho dado pelos Mahajanas anteriores. Ou seja, você tem que depender das instruções passadas pelos Mahajanas que já trilharam este caminho. Não conseguiremos alcançar uma consciência unidirecionada se deixarmos este caminho que os Mahajanas anteriores abriram, né, para criarmos um outro caminho. Consequentemente, Dattatreya, Buda e outros professores que não foram capazes de compreender Bhakti pura aceitaram apenas a sombra deste humor e propagaram muitos caminhos insignificantes de Mayavada Mishra, que significa o quê? Significa Bhakti misturada com Mayavadismo. E também Nastikata Mishra, Bhakti misturada com ateísmo. Eles designaram essas práticas como sendo unidirecionadas, né? Bhakti unidirecionada, mas em realidade
os caminhos que eles colocam, os caminhos que eles promovem não são Hari Bhakti de maneira nenhuma. Eles apenas criam uma imensa confusão e um desastre espiritual. Agora, no entanto, o bhajana da devoção espontânea, Raga Marga, não tem qualquer consideração por regras do Shruti, Smriti, Purana, Pancharatra, dentre outros. A única preocupação dos seus seguidores é seguir os habitantes de Vrindavana. Mas os sadhakas que não são qualificados para seguir Vidhi Marga, que são qualificados para seguir Vidhi Marga, devem depender apenas do caminho de Bhakti demonstrado por Dhruva, Prahlada, Narada, Vyasa, Shuka e outros Mahajanas. É por isso que Vaidibhaktas não tem nenhuma alternativa além de apenas seguir o caminho dos sadhus. Então, o que ele quis aqui desenhar? Ele deu basicamente 3 informações muito importantes. Qual que é? A primeira, que budismo e outras linhas, mesmo que sejam védicas, tá, muitas vezes apresentarão um caminho que pode ser desastroso, no sentido dele misturar Bhakti, né, e você achar que você está indo para um caminho bom, quando na verdade está misturado com ateísmo e mayavadismo. Então, esse é o desastre. Tá? E depois ele no final disse que aqueles que seguem Raganuga Bhakti, ou Raga Marga, o caminho de Raga Marga, né, o caminho de Raga, que é a devoção espontânea, seguem os habitantes de Vrindavana, os eternos habitantes de Vrindavana, como Lalita, Vishaka, Subala, Madhumangala, Mãe Yashoda, Nanda Baba, etc. E aqueles que seguem o caminho de Vaidhi Bhakti, eles têm que depender do que os Mahajanas disseram que era para fazer. Então aqui ele citou alguns, Dhruva, Prahlada, Narada, etc. Né? Mas você pode pensar, mas nós também seguimos Dhruva, Prahlada, Narada, Vyasa e Shukadeva Goswami, dentre outros Mahajanas, bem como também queremos seguir, né, os Brajavasis. Como é que a gente explica isso? Muito bem, a gente explica isso da seguinte maneira. É impossível você praticar Raganuga Bhakti desde o começo. Tá? Aqui ele está falando de uma meta. Tá? Agora, não de uma meta apenas, mas de um processo mais avançado. Então, quando de fato você estiver praticando Raganuga Bhakti, você só vai seguir o exemplo dos Brajavasis. Enquanto você não conseguir se elevar a essa plataforma de Raganuga Bhakti, você então terá que seguir o quê? Algumas regras de Vaidhi Bhakti. É por isso que é muito importante para nós, Prahlada, Dhruva, né, Vyasadeva e outros. Tá bom? Até que nós consigamos nos elevar, consigamos romper com anartas, né? Enfim, e uma série de outros obstáculos, aí sim, entrando no caminho de Raga Marga, nós podemos de fato só seguir os Brajavasis. Tá certo? Próxima pergunta do Vijay Kumar. Qual o significado de ser questionador sobre Sadhadharma e quais são os processos de bhajana? Babaji responde, Sadhadharma significa o Dharma real, né? Ou o Dharma dos sadhus. Né? E devemos questionar entusiasticamente para tentar entendê-lo. E o Vijay então disse, o que significa abandonar o desfrute para o prazer de Krishna? O nosso desfrute, né, para o prazer de Krishna. Babaji então responde, desfrute material ou bhoga significa desfrutar da felicidade que vem do prazer de comer e fazer outras coisas. Esta bhoga é naturalmente oposta à bhajana. Então, bhajana se torna muito fácil quando abandonamos, né, tais desfrutes com o objetivo de fazer Krishna bhajana. Então, a palavra bhoga, né, que significa
desfrute. Tá? Às vezes a gente chama o alimento que não foi oferecido para Krishna como bhoga. Por quê? Porque é algo a ser desfrutado ainda, né? Que não foi. Então a questão é, vai ser desfrutado por quem? Por você ou por ele? Né? Uma pessoa que está apegada ao desfrute material é como uma pessoa que bebe álcool. Mas ela está tão apegada aos objetos dos sentidos que ela é incapaz de executar Shuddha Bhakti. Portanto, nós não devemos desfrutar da comida. Né? Ao contrário, nós devemos apenas honrar e servir Bhagavat Prasada. Tudo começa com a comida. A comida é o que há de mais importante para nós. É o que nos faz viver, é o que nos faz ter prazer, né? É o que nos dá saúde. Tá? Então, a comida ela é algo assim fundamental, assim, algo, né, vital para nós. Então, é o que nós temos de talvez mais importante, é a nossa comida. Mais do que as pessoas, muitas vezes. Né? Então, oferecendo o seu alimento a Krishna já é uma grande virada de chave, já é uma grande transformação de perspectiva, de eixo. Né? Praticamente tudo que você ganha, você gasta com comida. A maior parte do que você recebe do seu salário, você vai gastar com comida. Né? Você quer alimentar os seus filhos para poder demonstrar o seu amor por eles. Você quer cozinhar coisas saborosas para as pessoas para demonstrar o seu amor por elas. E assim tudo gira em torno da comida. Né? Percebam que quando você, por exemplo, muda os seus hábitos, você já não come algumas coisas que os seus parentes comem. Né? Eles chamam você para ir numa festa, né? Você vai, né? E eles começam a se incomodar porque você não come aquilo que eles comem. Então não é mais pela sua presença, não é mais pela sua conversa, não é mais por aquilo que você tem para compartilhar com eles, é pelo fato de você seguir ou não os hábitos alimentares deles. Isso acontece muito com quem deixa de comer carne, por exemplo, ou para de beber álcool, né, etc. Então, vejam como tudo gira praticamente em torno da comida. Então, oferecer o seu alimento para Krishna é um grande sacrifício. É o grande sacrifício. Né? Sacrifício no sentido literal, né, de sacrificar ao próprio desfrute e também de oferecer a Krishna, né, aquele fruto final de todo o seu trabalho. Né? De todo o seu trabalho. Afinal de contas, tudo está girando em torno da comida. Né? Percebemos que as casas, né, elas têm uma sala, a sala é o principal local da casa, e ali você tem uma mesa, né, onde as pessoas sentam para comer. E muitas vezes a mesa continua sendo o local de diversão. Após a refeição, continua-se ali, né, conversando, fazendo, enfim, né, tudo em volta da comida. Tá? Então, nós precisamos fazer com que este ritual, esta prática, seja em função de Krishna. Primeiro, não que você não possa se sentar à mesa com as outras pessoas para você confraternizar, mas que seja para comer prachada. No caso, não é nem usar o termo comer, é honrar e servir, como aqui diz Babaji Maharaj. Nós honramos e servimos Bhagavat Prasada, nós não comemos prachada. Prachada você honra e serve. Né? Serve de que maneira? Fazendo com que ela primeiro com que ela exista, né? Ou seja, você precisa oferecer o teu alimento para Krishna, já é a primeira forma de você honrar a prachada, e depois aceitando ela dentro de você, né? E entendendo principalmente que ela é não diferente de Krishna. Tá? Então é com essa consciência que nós nos alimentamos do alimento, mas servimos e honramos Mahaprasada. Tá bom? Então, continuando aqui, ele diz: você deve proteger o seu corpo,
né, que você usa no serviço. E ao mesmo tempo deve abandonar todos os tipos de desfrutes durante o Janmashtami, o Ekadashi, Goura Purnima, Nishinra Chaturdasi e outros dias semelhantes. Então aqui ele já deu um outro valioso conselho, né? Se você não consegue fazer isso diariamente, faça nessas datas. Aproveite essas datas para você entrar num outro estado de consciência, ou seja, tentar eliminar o desfrute total nessas datas. É por isso que Krishna exige de nós austeridade, né, nesses dias. Por quê? Porque ele quer que nós pratiquemos a renúncia, pratiquemos a transferência do apego, a transferência do desfrute, que não é mais de nós, mas agora é por ele. Muito bem. A próxima pergunta do Vijay Kumar. O que significa residir nos Dhamas como Dwaraka, né, e próximos a lugares sagrados como Ganges e dentre outros rios, que é o anga número 7 de Bhakti? Babaji Maharaj diz: fé e firmeza em Bhakti, ou Bhaktinista, surge nesses locais onde o aparecimento abençoado de Bhagavan ocorreu e onde os seus passatempos também ocorreram, e próximos a esses rios como o Ganga e o Yamuna. Então Vijay pergunta: assim, se alguém reside em Navadvipa Dhama, ela se torna purificada, seria o Ganga a causa disso ou existe alguma outra causa? Babaji Maharaj diz: recebemos todos os benefícios de residir em Vrindavana, né, se residirmos em qualquer outro local de Sri Navadvipa, e especialmente se residirmos em Sri Mayapura. Ayodhya, Mathura, Gaya, Kashi, Kanchi, Avantika e Dwaraka são os 7 locais sagrados que concedem liberação. Mas dentre eles, Sri Mayapura é o mais importante dos Dhamas. A razão é que Sriman Mahaprabhu fez com que a sua morada eterna, Shweta-dvipa, descendesse ali em Mayapura. 400 anos após o aparecimento de Mahaprabhu, esta Shweta-dvipa se tornará o local mais importante dentre todos os outros Dhamas neste planeta. Residindo neste Dhama, uma pessoa torna-se livre de todas as suas ofensas e alcança Shuddha Bhakti. Shri Prabodhananda Saraswati aceitou este Dhama como sendo não diferente de Shri Vrindavana. Na verdade, em alguns locais, ele se torna até mais glorioso do que Vrindavana. Então, Vijay Kumar pergunta: o que significa adotar os meios apropriados para manter a sua vida pela prática de Bhakti? Babaji responde. Agora já é o Anga 8. Babaji responde. É dito no Naradiya Purana: Javata syatsva nirvaha svi kuryat tava arthaviti adhikye nyunatayam chavate paramartaha. Uma pessoa rica deve aceitar tanta riqueza quanto for necessária para seguir os caminhos e rituais que mantenham a sua bhakti. Aceitar mais ou menos do que é necessário será uma causa para uma queda, mesmo de um nível mais elevado. Então, devemos sempre pensar que não devemos aceitar nem de menos e nem de mais, né? Aquilo que é necessário para manter a nossa vida espiritual. Tá? Nos tornamos qualificados para Vaidhi Bhakti. Não, perdão. Aquele que é qualificado para Vaidhi Bhakti pode tirar o seu sustento
através de alguns meios apropriados de acordo com o Varnashrama Dharma. É benéfico aceitar a riqueza de acordo com a nossa própria necessidade. Aceitar mais do que os resultados necessários é apego, o que gradualmente destrói o seu bhajana. Não é benéfico nem mesmo aceitar nem de mais e nem de menos, porque o resultado da escassez irá enfraquecer o seu bhajana. Tá? Então muitas vezes a gente fala, não pode aceitar demais, mas a gente esquece também que não pode aceitar de menos. Você não pode entrar num nível de renúncia maior do que aquilo que você consegue de fato manter, né? E continuar fazendo o seu bhajana. Tá? Portanto, enquanto você não estiver qualificado para o desapego total, nirapeksha, você deve aceitar a riqueza, né, e outras coisas para manter a sua vida e continuar a sua bhakti pura, a sua Shuddha Bhakti. Então aqui mais uma vez a gente vê que o bom senso prevalece. Né? Vaishnavismo, eu sempre digo, é acima de tudo bom senso. Não é para você ficar igual um louco desvairado querendo renunciar a tudo, achando que por você ter dinheiro e um bom emprego, né, enfim, que isso é algo ruim e que deve ser eliminado e que você não vai ter chance de praticar bhakti. Ao contrário. Ao contrário. Isso pode ser justamente aquilo que vai permitir você fazer bhakti. Né? Porque quer queira, quer não, cada um tem um nível, né, tá acostumado, a gente pode dizer de uma linguagem mais simples assim, está acostumado com um padrão de vida. Uma pessoa que viveu a vida inteira de maneira simples, para ela aquilo ali é a vida dela, ela está acostumada com aquilo. Ela tem um padrão, né, assim, de classe média baixa, por exemplo. Ela não vai... isso não vai atrapalhar a bhakti dela. Tá? Agora, uma pessoa que nasceu, que passou a vida inteira numa classe média alta ou uma pessoa rica, milionária, se de repente ela baixa esse padrão de vida, a mente dela fica muito perturbada. Né? Os hábitos alimentares, aquele conforto que ela precisava, né, que ela precisa, tudo isso vai ser favorável para a bhakti. E qual é a nossa meta? É renunciar ou é praticar bhakti? É a prática de bhakti. Então a gente vê, por exemplo, eu já estou muito acostumado com isso porque eu já recebo e organizo hospedagem para os peregrinos, né, para os devotos que vão para Vrindavana ou para Navadvipa, etc, etc. Né? E nós vemos claramente que as pessoas que têm um padrão alto nas suas casas, elas precisam manter esse padrão quando vão para o Dhamma sagrado. Elas não vão acampar no meio do gramado como fazem os bengalis que moram nas vilas, porque eles já vivem praticamente assim. Eles dormem no chão de barro, eles não têm conforto, então o corpo e a mente já estão acostumados com aquilo. Então, se você não oferece para o devoto que vem de um padrão mais elevado, né, aquele conforto pelo menos próximo daquilo, claro que um pouquinho ele vai conseguir renunciar, mas nem tanto. Né? Vai precisar de ter um ar-condicionado, vai precisar de ter um local confortável, bonito de se ver, né? Agradável aos olhos. Né? E isso tudo vai permitir que ele venha para o Dhamma sagrado, que ele pratique bhakti, e que aos poucos a bhakti dele vai se tornando mais forte, cada vez mais forte, ao ponto que ele vai conseguir, no futuro, talvez nessa vida ou em outras vidas, né, ele vai conseguir manter um padrão de renúncia, né, absoluta aos prazeres do corpo. Tá? Agora, não pense você que uma pessoa, só porque ela é pobre, ela não desfruta. Tá? O padrão de desfrute pode ser diferente, mas o desfrute em si existe. Então não é porque a pessoa é pobre que ela já está mais renunciada, ao contrário. Ao contrário. Ela pode ser tão apegada quanto uma pessoa rica. Alguém desfruta de um chocolate que custa R$2,
outro desfruta de um chocolate que custa R$ 20. Né? O desfrute é o mesmo. Shila Prabhupada sempre dizia, os porcos fazem sexo dentro de chiqueiros, local sujo, imundo. Né? O ser humano faz sexo dentro de um apartamento de luxo, né? Lá nas alturas. Né? Qual é a diferença? Basicamente nenhuma. Sexo é sexo. Né? Não importa se é feito dentro de um chiqueiro com padrão zero de limpeza, de conforto, né? Ou se é feito dentro de um apartamento de luxo no 30º andar de um prédio. Tá? Então, é mais fácil, obviamente, você receber um devoto que tem um padrão mais baixo, porque ele pode ficar em qualquer lugar, tanto no lugar bom quanto no lugar ruim. Né? Ruim entre aspas, né? Mas agora o devoto que tem um padrão de vida maior, ele só vai conseguir ficar num tipo de habitação, num tipo de quarto. Ele só vai conseguir comer um tipo de comida. Né? Por mais que seja prachada, né? Se for feito de uma maneira muito simples, né? De uma maneira diferente daquilo que ele estava acostumado, com uma aparência diferente, né? Com ingredientes não tão nobres, ele não vai conseguir ver a diferença. Ele não vai conseguir honrar só por ser prachada. Ele vai precisar que a prachada esteja dentro de um alimento que seja compatível com o gosto dele. Tá? Agora, tanto o mais pobre quanto o mais rico, ambos podem estar apegados. E, dependendo do seu nível de bhakti, pode ser mais fácil para alguém que esteja numa família rica renunciar do que alguém de uma família pobre. Bhakti é independente dessas coisas, tá bom? Mas então, voltando aqui, para a gente entender o fio da meada, Babaji Maharaj disse, não aceitar nem de mais, nem de menos. Né? Esse é o Anga 8 de Bhakti. Até que você se torne completamente qualificado para a renúncia, você deve manter um padrão. Tá? Então isso significa o quê? Que se você tentar renunciar antes da hora, isso vai criar problemas e obstáculos para a sua Bhakti. Isso não vai melhorar a sua Bhakti. Então você deve fazer pequenas incursões, né, de aproximação e de afastamento. Né? Você vai, vive um pouquinho e depois volta. Vai, passa um pouquinho de dificuldade e depois volta. Vai, renuncia um pouquinho e depois volta. Né? Aproximação e afastamento. Tá? Muito bem. Agora o Anga 9. Como devemos observar Harivasara? Harivasara significa o quê? Ekadashi. Né? O dia em que Hari reside. Né? Então Babaji disse, o termo Harivasara se refere a um Ekadashi puro, né? E que significa Shuddha Ekadashi. O Ekadashi misturado, chamado de Vida Ekadashi, deve ser abandonado. Em alguns casos, quando Dwadashi é Mahaduadashi, esse Dwadashi deve ser observado ao invés do Ekadashi. Né? Devemos observar o celibato, né, no dia anterior e passar o dia de Harivasara jejuando completamente, sem nem mesmo beber água. Devemos manter-nos acordados durante a noite, fazendo bhajana constantemente. No dia seguinte, devemos observar também o celibato completo e quebrar o jejum no momento apropriado. Esta é a maneira adequada de se observar Harivasara. Não é possível observar Nirjala, ou seja, o jejum a seco, né, sem você abandonar Mahaprashada. Né? Ou seja, você vai ter que deixar de comer Mahaprashada. Se você não tiver a habilidade ou a força física de observar o seu Harivasara desta maneira, então existe uma alternativa para você, chamada de Anukalpa. De acordo com o Haribhakti Vilasa, né,
alguém pode, inclusive, né, jejuar por você, né, fazer o jejum por você. Então, existe um processo para isso. Ele diz, se um Sagnika Brahmana ele é incapaz de jejuar, ele pode fazer com que outros Brahmanas ou o seu filho jejue por ele. O método de jejuar através de Havishana é descrito da seguinte maneira. Havishana significa o quê? É um tipo de preparação de comida. Tá? Então ele diz, na noite, né, à noite, ao invés de grãos, devemos comer apenas Havishana, ou seja, frutas, gergelim, leite, água, ghee, panchagavya, né, e ar, e respirar, no caso. Né? Panchagavya, para quem não sabe, ghee, é tudo que vem da vaca. Ghee, leite, iogurte, urina e esterco. Tá? De acordo com o Mahabharata, é dito os 8 né, ingredientes não destroem o seu voto, que é o quê? Água, raízes, frutas, leite, ghee, o desejo de um brahmana, as palavras do guru ou remédios. O desejo de um brahmana aqui significa o quê? Se de repente um brahmana pede para você comer algum grão, por exemplo, no Ekadashi, né? Você pode comer, se for um pedido dele. Então, tudo isso aqui não quebra o jejum do Ekadashi. Tomar remédio, né? O pedido de um guru. Por exemplo, uma vez Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada ele disse, se for para fazer serviço devocional, né, eu permito que um discípulo meu coma grãos até no Ekadashi, para que ele não fique fraco, né, e tenha que cumprir com a sua tarefa. Ou seja, se o guru pediu, você pode comer, tá? Sem nenhum problema. Então, essa é a maneira pela qual nós devemos, então, praticar e seguir o jejum de Ekadashi, ok? Vamos então parar por aqui, dar início amanhã com o Anga número 10 de Bhakti, ok? Um bom dia a todos, Hare Krishna, Vanchakalpatarvyasya kripa sindhubheva cha, patitanam pavanebhyo, Vaishnavebhyo namo namaha.